Não desiste. Não para. Não se afronte, nem se entristeça. Ou melhor, se você se entristecer, segue, permanece. Não deixa que aquilo ao teu redor, aquilo que está acontecendo ao teu redor, te atrapalhe. Eu estou aumentando o tom da voz junto com a chuva, eu estou tentando me ouvir. Não deixa o que do lado de fora está acontecendo altere a tua certeza dentro do teu coração. Ouvi duas palavras hoje. Uma que falava de Jairo e outra que falava de Ana. E as duas são maravilhosas. Porque tanto Ana como Jairo estava diante de uma situação de desespero. E Ana, quando sai para o lado e vai orar, falar com Deus, ou Eli, o profeta, o homem de Deus, o pastor da época daquele povo, ele vai, está passando, ele vê a Ana num canto lá mexendo a boca. Ele não entende, ele não sabe, ele é ser humano. Ser humano nenhum é capaz de saber o que está dentro do seu coração, o que passa dentro de você, o que você está enfrentando, as lutas que você está vivendo, o quanto isso tem sido pesado para você. Ninguém é capaz de saber. O máximo que a gente consegue alcançar é esse exterior que os olhos eles mostram. Então você olha para alguém, aquela pessoa está ali, está de pé, e de repente está sorrindo, ou está falando alguma coisa, e aí o que a gente pensa, pô, fulano está bem, fulano está firme. Eu acho que é impossível, você está ouvindo aí, né? A tromba d'água, misericórdia. Mas olha como é bom estar protegido, né? Como é bom estar blindado. Pelo menos eu espero que esse teto aguente. Então, Eli olhou para Ana, não entendeu o que estava acontecendo. Falou, você está aí bebendo, você está bêbada, você não... negócio feio, julgando pela aparência, ao invés de estender a mão naquele momento, ele, diante daquilo tudo que estava acontecendo, ele fala da carne dele, ele fala dele, não tem nada de Deus nisso. E às vezes a gente age dessa maneira. Já com Jairo a situação foi diferente. Jairo fala com Jesus e pede ajuda de Jesus. E até esse o texto que nós vamos ler. Jairo fala com Jesus e pede ajuda de Jesus. Jesus fala para ele, eu vou lá. Eu vou lá. Quando Jesus sai, isso está em Marcos capítulo 5, vai aparecer aí embaixo no rodapé. Aí ó, e arrebentou agora. Hein? Hoje é o Gui que está na produção aí. Lucas está na escola. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa, né? Alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. O que ainda incomoda o mestre? Então veja, Jairo foi em Jesus, chamou Jesus, ele buscou Jesus. Ele se esforçou, ele, no meio de toda aquela gente, ele joelha no chão, se prostra, e com insistência, com perseverança, ele pede ajuda de Jesus. Até que Jesus fala para ele, olha, vamos lá. Só que naquela caminhada, a multidão cerca Jesus e todo mundo está ali apertando Jesus. Todo mundo está ali espremendo, encostando em Jesus. Nisso vem uma mulher, que também, veja, a filha do Jairo tinha 12 anos. O tempo que essa menina tinha de vida, a tal mulher que está vindo de algum lugar, tinha de sofrimento, 12 anos de uma hemorragia constante. Já tinha tentado de tudo. E Jesus está indo, mas aos olhos humanos, e na expectativa do texto, né, ele está indo atender Jairo. O que eu entendo com isso? O que eu aprendo com isso? Na fila de Deus, na fila do atendimento de Deus, na fila da resposta de Deus,
que vale é a atitude, é o gesto. Percebe por que é importante a atitude, o gesto, a ação? A fé sem obra é morta. Olha que coisa extraordinária. Na minha filha e na sua, o que vale é a posição que a gente se encontra. Na de Deus é um pouco diferente. Então naquele momento ali, essa mulher vem de algum lugar e Jesus está indo para atender Jairo. Ela saiu determinada, tocou em Jesus. Quando ela toca em Jesus, no meio de um monte de gente, apertando Jesus. Não é só fazer por fazer. Não adianta religião ou frequência, se não for de verdade, se não for com interesse de coração. Não estamos mais no tempo da capa. Não adianta a fantasia. Não adianta encher de brilho, vestir uma fantasia. Isso funciona no carnaval. Com Deus não funciona. A igreja hoje, ela tem que viver, ela tem que pisar na terra da realidade. Viver a fé genuína e verdadeira. Mas ter atitude. Então, o Jairo está ali olhando e vendo tudo isso. De repente, por alguma razão, Jesus para a sua caminhada. A filha dele está lá, doente. E só ele sabe o grau do problema que aquela menina está. Em que situação ele deixou ela lá em casa, na cabeça dele. Essa mulher vem e toca em Jesus. Pela sua perseverança, pela sua determinação, pelo seu esforço em alcançá-lo, com dor, com todo tipo de enfraquecimento e debilidade que uma hemorragia pode trazer a um ser humano. Acho que a mulher pode entender muito melhor sobre isso, né? Então, com tudo isso, com todas essas questões, mas a dificuldade de ter que empurrar a gente. E eu vou te falar, ser humano é uma coisa complicada. Quando ele não quer ajudar, tem ser humano que não nasceu, ou melhor, não sabe ajudar. Mas às vezes eu tenho a impressão que o ser humano ele já nasce sabendo atrapalhar. Você reparou? Para atrapalhar a gente não precisa fazer força, só você ficar parado. É ou não é? Mas tem alguns que ainda, além de não fazer, não ajudar, ainda fica parado e faz força para não sair da frente. E ela, cheia de dores e com todos os problemas, tinha que afastar aquele povo da frente. Então esse gesto dela de não olhar para a dificuldade, veja, não é o pastor que fica pegando no pé para querer que a pessoa não conhece, não sabe a minha vida, esse cara não sabe nada do que eu vivo, o que eu passo, fica enchendo a paciência porque eu não fui hoje na igreja. Não, eu estou lendo a Bíblia, porque é o seguinte, nem eu nem você sabemos quando é que a volta de Cristo acontece para nós. Eu estou fazendo a minha parte naquilo que eu acredito. Eu é que sei os problemas que eu estou passando, e eu é que cada dia que chego aqui e subo em cima desse altar e tenho oportunidade de pregar a palavra nesse lugar, eu é que estou contando a vitória que eu alcancei naquele dia. Eu estou aqui, eu estou fazendo minha parte. E você? Você está superando? Você está vencendo? Você está indo em frente? Ou você está sendo vencido? Você está sendo derrubado, esmagado? Você que sabe. Quanto é que a força dos problemas estão sendo suficientes para te atrapalhar? Você é que sabe. Eu não sei da sua vida. Eu só venho aqui e te chamo para vir para a igreja. E de repente há quem ache ruim. Há quem ache que isso é querer só que a pessoa esteja sem. Ainda que fosse. Ainda que a minha intenção fosse só te ver sentado na cadeira, fazendo número. Você é que iria provar daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida pelo teu esforço. Porque se Jesus estava ali atendendo aquele homem, o pai daquela menina, o Jairo, de algum lugar surgiu alguém que fez com que Jesus se voltasse para ela.
e atendesse a ela, e priorizasse ela. Eu sei dos meus problemas. Agora, por exemplo, existe um mundo de pastor aí, pedindo a Deus, buscando em Deus, querendo que Deus socorra a sua igreja, a obra que está fazendo, precisando de recurso, necessitando que a porta da igreja continue aberta, que o povo venha para a igreja. Existe um mundo de pastor precisando disso. Existe um mundo de pastor agora orando: Senhor, a fulano de tal, a ovelha aqui da igreja está precisando disso, o filho da fulana ali, ó, o filho da ciclana está precisando, ó, o Beltrano está lá, com tudo amarrado na vida dele, está precisando. Tem um monte de gente orando. A minha atitude, o meu gesto, vai fazer ele me priorizar ou não. Ah, mas ele trata todo mundo por igual. Ele trata todo mundo por igual, mas só aquele que persevera é que consegue alcançar. Hebreus 10, 35, 36. É Bíblia, tá? Está escrito, é palavra, não é opinião. Você pode discutir com aquilo que eu acho, eu posso discordar do que você acha, mas o que está escrito aqui, gente, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. As nossas verdades, elas são relativas, mas a palavra, a verdade de Deus, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Só que traz um problema. Quando Jesus parou, eu fico imaginando, porque eu me colocando no lugar do Jairo, a preocupação, o desespero. Não tem um momento que parece que as coisas não estão acontecendo? Não tem um momento que parece que tudo desandou? Parece que o céu fechou, parece que os caminhos, todos eles foram impedidos, e a gente não consegue, não alcança, não vai, não chega. Não tem? Ou será que é só comigo? Eu não acredito, não. Eu acho que todo mundo passa por isso, porque isso é viver. Agora entrou aqui, ó, apareceu para mim o seu Luiz. O seu Luiz nunca falta, né, também. Dona Vininha está assistindo aí, um beijo no coração da senhora. Meu amigo, o bispo Luiz Carlos, lá de Mogi das Cruzes, homem de Deus. Isso aí eu conheço há muito tempo. Eu conheço ele desde que era o obreiro da igreja. E Deus tem usado. Um beijo no coração, bispo. O senhor e a família aí, todos. Então vai vendo. Tem bateria aqui? Suficiente? Está acabando. Quando tudo começa a dar errado, quando parece que as respostas não chegam, aí bate o desespero. Aí bate a aflição, bate a angústia. Começa a enfraquecer. Estar do lado de Jesus, estar acompanhando Jesus naquela caminhada. Eu acredito que Jairo estava indo junto, Jesus estava indo com ele, então ele era o cara que estava ali. Tanto estava perto, presta atenção nisso, gente, porque eu creio demais que é o Espírito de Deus falando no nosso coração. Eu creio demais. Tanto Jairo estava perto de Jesus. E esse texto que eu acabei de ler, vou pedir para o Gui colocar de novo aí na tela para você, versículo 35, presta atenção. Falava ele ainda, falava o quê? O que falava? Se você voltar depois aí na sua Bíblia, você procurar um pouquinho, no versículo 34, Jesus estava falando. Pode abaixar o retorno aqui agora um pouquinho, que ele resolveu funcionar, Gui. Jesus estava perguntando quem tinha tocado nele, naquela multidão, e ainda estava tratando o assunto da mulher hemorrágica que tinha sido curada. E aí Jesus estava perto de Jairo, e Jairo falando, ou melhor, Jairo esperando Jesus, falando para aquela mulher: ó, filha, tua fé te salvou, está curada, vá em paz, fica livre do teu mal. Alguém chega perto de Jairo e fala essas palavras aí, coloca aí, Gui. Falava ele ainda, quer dizer, Jesus falando com a mulher hemorrágica. Aí alguém aproximou, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga é o Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Quer dizer, Jesus estava perto de Jairo o suficiente, ou Jairo perto de Jesus o suficiente, para ouvir o que aqueles mensageiros estavam falando. Veja, Jesus não impediu a má notícia de chegar. A má notícia chegou.
Mas Jairo estava ali. Ao mesmo tempo que os mensageiros chegaram e disseram para ele: ó, a tua filha está morta e não incomoda mais o mestre. No versículo 36, tem aí? Ah, bom. No versículo 36 entra as palavras de Jesus em ação. O que muda tudo. O que muda tudo. Mesmo com tudo que aconteceu naquele entremeio, né, da situação. Mesmo quando a mulher hemorrágica desvia, ou aparentemente desvia, né? Jesus, da caminhada que ele estava indo para a casa de Jairo, e para atender aquela mulher, para falar com aquela mulher. Mesmo quando isso acontece, Jairo, com todo o desespero dele, com toda a angústia dele, com toda a tristeza dele, com toda a preocupação dele, ele não sai de perto de Jesus. Porque estar perto de Jesus é o que nos mantém de pé. Estar ligado a Ele, estar envolvido com Ele, é o que nos fortalece, gente. É o que mantém a gente de pé. Eu já falei com muitas pessoas dentro da igreja. Esse ministério, ele é novo, 3 anos ele tem. E a gente já viveu coisas aí que eu acho que o ministério de 10, 15, 20 ainda não passou. E a gente já teve a oportunidade de ver tanta gente se afastando e depois do afastamento desaparecer com todo tipo de argumento que nós somos obrigados a respeitar. Por favor, ouça o que eu estou falando antes de tirar suas conclusões. Não estou falando em particular de ninguém, usando o exemplo. A pessoa, ela não entende que aquilo que ela está fazendo é o que sustenta ela na presença de Deus. Não fosse aquilo, você está envolvido com alguma coisa, é isso que está te sustentando. Aí você imagina, eu sou muito homem para dizer o seguinte, que fazer o que eu faço é o que me sustenta todos os dias. A placa não me sustentou quando eu precisei. Os ministérios me largaram na mão quando eu necessitei. As pessoas, elas simplesmente viraram as costas e foram cuidar dos seus assuntos, a grande maioria delas. Aquelas que nós mais procuramos nos aproximar, criar um vínculo, um laço de amizade, levar para dentro essas foram as primeiras a desaparecerem. Então não é isso que nos sustenta, é fazer o que nós estamos, é nos aproximar de Deus a cada dia, é buscar a Deus todos os dias. As circunstâncias vão se dificultando, tem hora que parece mais longe, mais distante de acontecer. E para completar, chega alguém, sempre chega uma mensagem, sempre chega um comentário, sempre chega uma notícia, sempre chega uma circunstância, sempre chega uma paisagem, sempre chega alguma coisa, sempre chega um sentimento, sempre chega um pensamento para entristecer, para quebrar, para fazer a gente parar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sempre chega alguma coisa para desestimular a gente. Por que foram lá falar para Jairo? Para ele correr atrás da papelada? Porque estavam preocupados com ele? Não, para fazer ele desistir, para fazer ele olhar a realidade como é. Só que é o seguinte, olhar para a realidade como ela está, não é, nunca foi, nunca será viver pela fé. A filha morreu, não tem mais jeito. Hoje não. Hoje não dá. Aí você vai me desculpar, mas hoje para mim, infelizmente, essas desculpas, elas podem até nos convencer. Servir para os outros. Mas não traz resposta para a gente. Aí Jairo continuou ali, ele entendeu que só perto daquele homem, só na presença daquele homem que ele teria alguma chance. Isso tem a ver com esperança, gente. Esperança é acreditar e continuar seguindo,
e crendo que alguma coisa melhor há de acontecer, que é possível uma mudança. Isso é esperança. Isso é esperança. Quando a notícia ruim chegou, como Jesus estava perto, no versículo, ficou pronto aí, Gui? No 36? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, vou abrir um parênteses aqui, sem acudir tais palavras, porque quem está firme não dá ouvido a qualquer coisa. Por isso aquela palavra, né, aquela frase que eu citei no começo, tocou meu coração hoje. Não dê ouvidos aonde a palavra de Deus não dá voz. Se não é voz de Deus, não escuta, não ouça, segue, vai em frente. Há situações que Deus manda a gente seguir. Há também algumas que Deus diz assim: agora segura aí, deixa comigo, porque aqui é só comigo. Davi orou e falou, pediu a Deus uma direção, né? Falou: Senhor, eu vou lá, eu enfrento o inimigo, eu vou contra eles. Deus falou: vai, pode ir, enfrenta, guerreia, eu vou te dar a vitória. E Davi foi, arrebentou com todo mundo lá, os filisteus, no dia que ele foi colocado como rei em Israel. Aí Davi voltou com aquela vitória, né? E achou que o inimigo tinha sido vencido. O inimigo foi até um ponto lá na frente. O covarde sempre faz isso. Depois ele tenta, né, de algum jeito, o regresso para tentar pegar pelas costas. E aí eles pegaram, fizeram meia volta e tentaram de novo, investiram de novo. Aí Davi, ao invés de por si, por aquilo que acha, por aquilo que pensava, tocar a trombeta, mandar o exército, vamos para cima de novo. Davi vai de novo consultar Deus, falar com Deus. E aí, Senhor, o que eu faço agora? Por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque em tudo ele buscava a direção de Deus. Errou pra caramba, fez coisas terríveis, mas também quando buscou perdão, buscou com a alma, né? Se derramou, se rasgou mesmo. Deus se agrada disso. Atitude verdadeira, não aparência. Aí Davi ora e pergunta para Deus: e aí, Senhor, o que eu faço? Aí nessa segunda vez Deus fala para ele: agora você segura aí, não faz nada, vai por detrás, se esconde atrás das amoreiras, fica ali e espera, porque agora é comigo. Fica ali e espera. Há coisas que dependem da nossa luta, da nossa atitude, mas há situações que vão além. Nosso braço não alcança, nosso argumento não é o suficiente, nosso poder aquisitivo não é suficiente. Aí é a hora que nós só podemos confiar, crer, somente crer. E aí Deus entra em ação e faz a coisa acontecer. Deus respondeu para Davi e deu vitória para ele. Como foi aqui, ó. Quem está firme não foge, sabe o que está fazendo. Não se deixa levar pelas circunstâncias ao redor, seja qual for a circunstância. Não interessa que alguém tenha saído de dentro daquela casa, viu com seus olhos e trouxe o relato para falar: ó, não há mais o que fazer, a menina está morta. Jesus estava tão firme, tão firmado, tão determinado em fazer a obra de Deus, em glorificar a Deus naquilo ali, que sem ouvir, sem acudir, sem dar atenção, não dê atenção àquilo que não é voz de Deus. Não importa de quem esteja vindo, pode vir do lugar mais seguro que você possa achar, entender na sua vida. Se não edifica, não levanta, não fortalece, não traz luz, não dê ouvido. Se não é voz de Deus, não dê ouvido. Não dê ouvido. Ouça somente a voz do Senhor. E aí, voltando aí, vamos lá no 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente, crê, fé. E a fé é aquilo que a gente não vê. Tem hora que a única coisa que nos resta, esse somente, quer dizer, não pese mais nada na balança. Nada. Crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse ou que
alguém acompanhasse senão Pedro e os seus irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, eu estou lendo aqui na Bíblia, que é dar uma adiantada, né? Chegando à casa do chefe da sinagoga, a casa do Jairo, viu Jesus o alvoroço, e que choravam, e os que pranteavam eram muitos. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroçados? Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Quem olha, quem enxerga com os olhos da fé, sabe que nada está perdido, por mais que pareça perdido. Por isso a gente se renova todo dia, por isso a gente não desiste, por isso a gente segue em frente. Uma hora a chuva passa, uma hora o céu se abre, uma hora a gente vê a glória de Deus se manifestando. O importante é continuar, seguir. Você imagina se o Jairo, quando essa turma envolveu Jesus ali, quando a multidão espremeu Jesus, quando aquela mulher se aproximou, se Jairo tivesse dado os passos para trás, se afastado, agora já era. Agora ele vai parar, vai conversar com todo mundo aí. Agora essa mulher veio não sei da onde, e ele também não tem compromisso com nada, porque sabia do problema que eu estou passando, sabe o que eu estou enfrentando, minha filha lá morrendo. Se fosse a filha dele, se fosse ele, agora não tem, dá uma olhada aí, ó. Já entrou no meio desse mundo de gente aí, quem é que consegue falar com esse homem agora? Aí nesse afastamento, nesse distanciamento, você está entendendo o que eu quero dizer, não? A única coisa que sustentaria ele era permanecer perto de quem? De Jesus. Envolvido com quem? Com Jesus. Não importa a multidão. Mas eu estou mostrando um outro ponto de vista. Se ele tivesse dando os passos para trás, se afastando, por cada razão que ele tinha, por cada motivo que os olhos dele lhe davam, por cada situação ali que estava sendo criada a cada instante que passava. Nesse momento ele distante de Jesus, encosta alguém ali e fala para ele: ó, não incomoda mais o mestre não. Você não está vendo que a menina morreu, não tem mais o que ser feito? Já era agora. Agora é hora da gente olhar para frente e deixar isso para lá. E ele tivesse prestado atenção nessas palavras, ele tinha voltado para casa para fazer o velório da filha, como muita gente está voltando para casa para fazer o velório do seu casamento, da sua saúde, do seu trabalho, das suas expectativas, dos seus projetos, daquilo que projetou, daquilo que planejou. Está voltando para casa para fazer o velório da sua própria vida, da sua própria esperança, porque afastou daquilo, da única coisa que sustentava, que era a presença. Como é que essa presença se manifesta? Às vezes essa presença pode se manifestar na live que você está assistindo, porque você está assistindo e está ouvindo, Deus está falando com você através do Espírito Santo, na palavra. De repente você tem uma função, você tem um cargo, e é justamente aquilo ali que te aproxima, porque problema, você está cercado de problema, mas porque você tem um compromisso de todo dia estar ali passando um paninho de repente na cadeira. É um trabalho simples, né? Mas é isso que te obriga muitas vezes a sair da sua casa, deixando lá todas as mensagens, todas as circunstâncias que te entristecem, para vir passar o teu paninho. Domingo a gente teve uma reunião de obreiros, rápida, mas uma conversa, né? Com os obreiros, a gente estava conversando lá em cima. Eu perguntei para eles, qual tem sido a maior dificuldade de vocês? Alguém falou assim: olha, nossa dificuldade hoje está sendo na falta de gente, né, para ajudar na escolinha. E aí tem alguém que fica ali o tempo todo. É quase sempre a mesma pessoa. E essa pessoa esses dias me chamou tanta atenção, porque ela sempre vem acompanhada. E a pessoa que acompanha ela, semana passada, quinta-feira, não pôde vir. E essa pessoa veio. Ela poderia ter falado: ó, não vou sozinha, não dá. Ela veio por quê? Porque ela tinha um compromisso dela. Eu estou falando de fruto, eu estou falando
de realidade. Estou falando do que está acontecendo hoje. Estou falando do que está acontecendo agora. Aí no domingo a pessoa que a acompanha também não pôde vir. E ela veio, estava firme, estava na igreja, por causa do seu compromisso. Às vezes na cabeça dela, ela imagina assim, não, eu tenho a minha obrigação na igreja. Eu tenho a minha função, eu não posso faltar naquilo. A gente se prende às coisas por muitas razões. A gente cria laços por muitas razões. Não, é meu amigo, eu não posso falhar com ele. Você veio hoje, você veio no domingo na igreja. Por que você veio? Não, eu fui porque se eu não vou, a minha esposa. Se eu não vou, o meu filho. Se eu não for, fulano com quem eu tenho tanta amizade vai ficar triste. Já me chamou um monte de vezes, dessa vez eu acho que eu vou. Sua cabeça é isso. Mas eu vou te dar uma notícia. Não tem nada a ver com isso não. É Deus trabalhando no teu coração, o Espírito Santo te convencendo. E se você permitir mais vezes isso acontecer, sua vida ela é transformada. A cabeça de Jairo era a necessidade de ver a filha curada, que sustentava ele ali. Mas na verdade era a necessidade dele estar firme. Se ele tivesse afastado, ele tinha voltado para casa com aquela notícia que a filha tinha morrido e tinha ido fazer o velório da filha. Mas como ele ficou firme, não desistiu. Lembra que eu falei no começo? Não desista. Deus é contigo. Você vai ver vitória. Ele ficou firme ali, permaneceu firme ali. Jesus continuou a caminhada com ele. Nada sai fora do plano, nada sai fora do projeto. Tudo tem seu tempo, é verdade. Mas o tempo das coisas de Deus, ele só se realiza na vida daqueles que permanecem no caminho de Deus, no propósito de Deus, na obediência a Deus, na presença de Deus. E presença de Deus não é só da boca para fora, é atitude. E a atitude às vezes contraria muita coisa nossa. Você acha que Jairo não quis chorar, não quis desesperar? Você já recebeu uma notícia triste? Já recebeu uma notícia ruim? Alguma vez já chegou para você alguma notícia que veio contrária àquilo que você estava esperando? Como é que você se sentiu? Qual foi a tua vontade? De dar risada, de pular de alegria? Não. Acho que você, assim como eu, sentiu vontade de berrar, de gritar, arrebentar tudo que está ao redor. Porque tem coisa que deixa a gente triste pra caramba. O que a gente faz? Nós fechamos os olhos por um instante, apertamos a mão assim, ó. Senhor, eu estou segurando mais firme ainda. Nesse momento da ventania, do vendaval, da tempestade, agora eu seguro com mais força ainda. O vento contrário está forte, eu me agarro com mais força ainda. Pai, eu não vou largar. Me segura, porque eu não vou soltar. E aí Deus, Ele dá a vitória para a gente, Ele guarda a gente, Ele abençoa a gente. Recebe isso. Creia que é Deus falando no seu coração. Jesus foi com Jairo. Entrou naquele quarto, chamou a menina, tomando pela mão. Antes no versículo 40, e riam-se dele. Primeiro choravam. Quando a palavra da esperança veio, como é que pode? Isso é impossível. É impossível para você, que olha com a carne, eu olho com o espírito. Eu vejo de olho fechado. Eu creio mais naquilo que eu não estou vendo do que naquilo que eu estou vendo. E guarda isso. Acredita mais no que você não está vendo do que naquilo que você está vendo. Porque a chance daquilo que você está vendo te decepcionar demais é muito grande. Muito grande. Muito grande. Então se firma mais, se apoia mais na fé. Riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos. Se você não está no mesmo espírito que eu, se você não tem a mesma visão que eu, se você não tem a mesma fé, se você não crê do mesmo jeito, é melhor que você saia. Foi isso que Jesus falou para esse povo. Melhor só, antes só. Eu dizia a minha bisavó, antes só do que mal acompanhado. Não é? Acho que foi daí que nasceu, né? Jesus mandou sair todo mundo. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João.
E entrou onde estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar. Eu vou fechar, só para não faltar, né? Eu falei da Ana. Ele falou para ela assim: olha, quando ela falou: não estou bêbada não, você não sabe nada. Eu estou falando com Deus. Eu estou na presença de Deus. Eu estou me firmando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Eu estou confiando em Deus. Porque Ele é o Deus que realiza. Ele é o único capaz de realizar. Presta atenção e guarda isso. Deus realiza. Aí ele falou: então vai. E que o Deus de Israel te dê aquilo que você veio buscar. Deus de Israel te dê. Mesmo Deus que atendeu ele, Jairo. Naquela mesma noite a Ana chegou em casa, deitou com o marido. 9 meses depois ela estava segurando Samuel, um dos maiores profetas que Israel já teve. O homem que Deus escolheu para ungir Davi. Homem que Deus fez crescer na sua presença. A promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus sempre se cumpre, gente. Não desiste. Permanece. Deus está trabalhando. E o que Ele está fazendo é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Fica firme. Desiste, não confia. Faz igual Jairo, permanece firme ali. Se o que está te sustentando hoje são esses minutos, permanece assistindo, permanece firme. Se o que está te sustentando de repente é o que você está fazendo, não sei o que você está fazendo, permanece fazendo o que você está fazendo hoje, aonde você estiver. Porque através disso Deus tem algo muito tremendo, grandioso para fazer na sua vida e através de você. Recebe a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Amém? A gente vai orar agora. Eu estou muito feliz de cada um de vocês estarem aí acompanhando com a gente hoje, assistindo. E eu vou unir minha fé com a sua. Jesus está aqui. Está aí. Está conosco. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Está aí agora. E de repente você possa agora fechar os seus olhos e apertar uma das suas mãos assim, bem firme. Porque da mesma maneira que você aperta a sua mão, ela está sendo apertada pela mão de Cristo. Deus está te sustentando. O Senhor está te segurando pela mão dEle. Você pode falar para Ele: Pai, me segura porque eu não vou largar. Eu estou apertando porque eu não vou largar. Eu vou me segurar com todas as forças que eu tiver no Senhor. Senhor, nós entramos em oração na Tua presença nesse momento. Com a fé avivada no nosso coração, sabendo que a Tua palavra fala conosco. E podendo entender, Pai, podendo sentir o fortalecer do Senhor na nossa vida através da Tua palavra, dizendo para nós, para que continuemos, para não desistirmos, permanecendo firmados em Ti, na Tua presença. E não importa o que esteja acontecendo, não interessa o que os outros estão falando, não importa a aparência das circunstâncias ao nosso redor, nós estamos segurando firmes e não vamos largar. Não importa o que está acontecendo, não importa a força da tempestade do lado de dentro, porque nós vamos permanecer dentro da Tua presença, nesse esconderijo que nos oculta, que nos protege, que nos livra, que nos guarda. Que com todos os problemas que estão acontecendo lá de fora, faz de alguma maneira a gente se sentir seguro. Na Tua presença nos sentimos seguros. Há pessoas agora precisando de saída, solução, resposta, transformação, mudança, cura, milagre, porta se abrindo. Meu Deus,
algo impossível aos olhos humanos acontecendo, e no Senhor tudo isso é possível. Por isso nós clamamos, para que o Senhor fortaleça o que está fraco, renove aquele que de repente se desgastou nas lutas e nas dificuldades e em todos os problemas que tem enfrentado. Senhor, reveste agora esse coração, alegra essa alma, Pai, traz alegria de viver, vontade, entusiasmo, encoraja aquele que de repente se encontra tão cansado, desestimulado, desencorajado de enfrentar as lutas, de levantar a cabeça, de seguir, porque às vezes a gente se sente assim, Pai. E só alguém entusiasmado, revigorado, é capaz de seguir em frente. Então visita esse coração com essa unção agora. Abre portas que estão fechadas, a porta de emprego. Estamos às vésperas de mais um final de ano, onde a expectativa do teu povo é poder ter uma mesa abençoada, é poder suprir as necessidades da sua casa, é poder, Pai, trazer alegria para os seus filhos, é poder, Pai, desfrutar de paz. Então abençoa o projeto do coração dessas pessoas hoje, daqueles que se firmam no Senhor, que seguram firmes na sua mão, na mão poderosa do Senhor, e permanecem firmados em Ti. Abençoa, traz paz, sopra do Espírito de vida, visita o parente, o familiar que está lá no hospital agora, doente, desenganado, talvez ligado a aparelhos, aqueles que nem os médicos mais fazem nada, Senhor, por ele. Mas o Senhor é o Deus que opera milagre, e nós continuamos crendo na força do Teu poder. Nós cremos em milagres, sabemos que o Senhor é capaz de fazer. Então age e glorifica o nome do Senhor através da vida, da casa, da família, de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga: eu recebo, diga: assim seja. Louvado seja o nosso Senhor. Toma posse dessa vitória, amém?